Baobab Resources plc é uma empresa cotada na Bolsa de Valores de Londres com foco na exploração e desenvolvimento de recursos minerais de Moçambique, um país localizado na África Austral. Os 727 milhões de toneladas de minério de ferro da Baobab estão localizados num dos centros de mineração com maior expansão, a província de Tete, em Moçambique. Devido ao sucesso estratégico do projeto, aos materiais básicos necessários para o fabrico de ferro-gusa e aço, nomeadamente minério de ferro, carvão, energia e água, a Baobab está à procura de uma oportunidade única para adicionar valor real no país através do desenvolvimento de uma indústria verticalmente integrada para a produção de ferro-gusa e de ferro vanádio. O ferro-gusa é uma matéria-prima derivada da fusão intermédia do minério de ferro e é usado juntamente com ferro de sucata na produção de aço bruto e aço acabado. A base de recursos da Baobab é suficiente para sustentar cenários de produção de até 4 milhões de toneladas de ferro-gusa por ano ao longo da vida útil de mina de mais de 30 anos. A este ritmo de produção, o projeto de Tete seria classificado como um dos maiores projetos a nível mundial. Após as recentes descobertas de reservas de gás na bacia de Rovuma, Moçambique possui agora um potencial para, na próxima década, tornar-se num dos maiores exportadores do mundo de gás natural liquefeito. Um investimento de mais de 40 milhões de dólares está previsto para estabelecer a indústria, o qual, juntamente com outros projetos de infraestrutura previstos, é provável que conduza à futura demanda doméstica e regional para matérias de ferro e aço. O projeto de Tete está localizado ao lado das maiores reservas de carvão não exploradas do mundo, estando neste momento a ser trazido à produção por algumas das principais empresas mineiras do mundo, incluindo Rio Tinto e Vale, bem como um grupo de produtores de aço, Tata Steel e Jindal, na Índia, e Nippon Steel e POSCO, da Ásia. A província de Tete também abriga a maior fonte de energia hidroelétrica da África Austral e no futuro vai ser o centro do desenvolvimento de uma indústria de energia térmica muito forte. Os desafios de infraestrutura estão a ser superados, tais como os corredores ferroviários que ligam Tete à costa, que estão a ser renovados e ampliados. Tendo Tete o potencial para fornecer até 20% de carvão de coque do mundo, transportado por via marítima, a região está a tornar-se num polo industrial e de mineração de importância global. Sobrevoando a capital provincial de Tete, sobre o rio Zambeze, licenças da Baobab podem ser vistas, destacadas por uma linha vermelha perto dos projetos de carvão de Vale, Rio Tinto, Nippon Steel e POSCO. Ao acercar-se da área do projeto, com o magnetismo sobreposto, é possível distinguir com facilidade os blocos de recursos de minério de ferro de Chitong e de Zona Sul para o oeste e o bloco gigante de Teng Ruoni para leste. Olhando para Ruoni Sul, podemos avistar o Monte Tenge, elevando-se a mais de 120 metros acima do Planalto. A extensão de Tenge Ruoni é pequena, sendo de apenas 2,5 km² e, no entanto, contém mais de meio milhão de toneladas com teor em 36% de ferro. Com o mergulhar da câmara abaixo da superfície, pode-se ver o porquê. O jazigo tem o formato de uma bacia rasa e dobrada. Para um jazigo de estilo magmatique magnetite, é extremamente espesso, atingindo até 180 metros, com uma espessura média de cerca de 100 metros. As marcas de perfuração, feitas desde 2011, estão marcadas a branco. A Baobab concluiu recentemente um estudo de viabilidade preliminar, avaliando cenários de produção de 1 a 2 milhões de toneladas de ferro-gusa por ano na primeira fase de exploração de Tenge. O Tenge forneceria matéria-prima ao longo dos primeiros 10 anos de produção da fábrica, com uma perda insignificante de apenas 0,4%. Uma vez concluída o Tenge, a exploração passaria para Ruoni Norte, mantendo o rio no seu curso habitual. E, finalmente, passando para Ruoni Sul. Apenas 3 poços iniciais apoiariam a vida da mina por mais de 20 anos, com uma produção de 2 milhões de toneladas por ano de ferro-gusa. Num cenário de pleno desenvolvimento, o rio pode vir a ser desviado e todo o jazigo explorado. Isso daria matéria-prima suficiente para a produção de 4 milhões de toneladas de ferro-gusa por ano por mais de 35 anos. A mineração não é certamente um desafio aqui. E tampouco é o processo mineral. O estudo de viabilidade preliminar avaliou e testou tecnologias existentes e que têm tido muito sucesso nos últimos 40 anos e que estão sendo usadas no continente africano. Como qualquer projeto de magnetite, o mineiro de ferro tem primeiro de ser apurado.
Ao contrário da maioria dos projetos de magnetite, os recursos do projeto de TET requer apenas esmagamento para menos de 3,5 mm e num separador magnético para gerar matéria-prima com qualidade para ser usada na fundição, reduzindo assim os custos de capital, operacionais e ambientais, bem como simplificando o processo de produção. A seguir, esta matéria-prima entra para a fase de Direct Reduction, onde é misturada com carvão térmico local e passa por fornalhas de cópula e fornos rotativos, a fim de tornar-se num produto chamado Direct Reduced Iron. Este produto entra em seguida numa Electric Arc Furnace, onde os componentes nocivos, particularmente o titânio, são separados e removidos como um subproduto. O vanádio é também recuperado do metal quente antes de fundir em pequenos blocos de ferro-gusa para exportação. O subproduto de vanádio será ainda mais refinado para obter produtos de alto valor, tais como o do ferro-vanádio fundido e flocos de pentóxido de vanádio, que irá aumentar significativamente a receita global. O ponto de partida para o escoamento dos produtos é uma estrada de 40 km ligando a fábrica à linha ferroviária de Sena. O ferro-gusa é transportado para fora e o carvão é transportado para dentro usando os mesmos caminhões, minimizando as viagens de volta sem carga. Por cada tonelada de ferro-gusa produzida, o processo requer 3/4 de tonelada de carvão térmico. O carvão que é produzido pelas minas vizinhas como um subproduto sem valor às minadoras. Na verdade, operadores tais como Vale e Rio Tinto estão a confrontar-se com consideráveis problemas ambientais, empilhando o carvão e simultaneamente reenterrando-o. A Baobab está confiante de que será capaz de negociar preços competitivos na compra deste carvão. A Baobab está envolvida em discussões avançadas com os seus setores tanto público quanto privado para garantir o acesso ao porto e à linha ferroviária. Encontrando-se na costa leste da África, os portos estão estrategicamente localizados para exportar produtos para os mercados em crescimento na China, na Índia, no Médio Oriente e na Europa Mediterrânea. O estudo de viabilidade preliminar reportou uma economia muito promissora e a oportunidade única de agregar um valor significativo à mina através do acesso estratégico do produto aos recursos básicos para o fabrico de produtos de ferro e aço, numa região da África que está rapidamente a ocupar um lugar importante no setor de mineração a nível global. O inventário dos recursos da Baobab permite vários cenários de produção, colocando assim o projeto de TET numa posição operacional de líder mundial, com custos operacionais que redefinem a curva dos custos de produção. Com o estudo de viabilidade definitiva já em andamento, a Baobab arrancou numa trajetória rápida e focada para a produção.